universidade é um campo experimental vasto, onde todos os tipos de culturas e ideias convergem. É lá que surgem modelos econômicos, estratégias corporativas, sistemas de gestão, inovação nos mais diversos campos e que são usados e aplicados no mundo. Além de tudo isso, o empreendedorismo está diretamente ligado à cultura acadêmica, uma vez que esta desperta o lado crítico e analítico das pessoas. E quem vai falar com propriedade sobre esse assunto é o doutor em Sociologia e reitor da Universidade Federal do Tocantins, Alain Barbiero. Obrigada, Alain, por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Acredito que vai ser um momento importante para a gente debater um tema tão central para a sociedade brasileira, que é a inovação e empreendedorismo. Bom, então pegando o seu gancho, qual é a importância da formação acadêmica para o empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo você pode observá-lo de duas maneiras. Tem aquelas pessoas que nascem empreendedoras, você pode verificar desde a infância ou na juventude, pessoas que são mais atiradas, correm mais riscos, são mais aventureiras no bom sentido, né, de não ter acomodações. Então isso é um lado nato de algumas pessoas. Mas o empreendedorismo também pode ser ensinado e pode ser aprendido, mesmo porque o sucesso não depende somente da iniciativa, mas de ter uma iniciativa com um planejamento e muito bem organizada. Nas universidades, nós estamos caminhando passo a passo. Não há uma tradição ainda tão arraigada na cultura brasileira do cultivo do empreendedorismo nas universidades. Mas pela própria demanda da sociedade, do mercado, das empresas, cada vez mais as universidades têm debatido e têm formado seus estudantes para a cultura empreendedora. A UFT, ela tem algum projeto nessa área? Bom, nós estamos também começando. Eu, por exemplo, advogo de que nós não devemos formar profissionais somente para procurar emprego. Eu falo sempre isso nas formaturas, nas semanas acadêmicas, nos momentos que a gente tem uma conversa com os professores e com os estudantes. Nós temos que formar profissionais para gerar empregos. Muitos estudantes entram na universidade e já pensam que vão se formar, vão fazer um concurso, vão ser funcionários públicos. Esse é um caminho interessante, mas é mais interessante aquele que entra na universidade e na universidade ele se descobre, ele participa da empresa júnior. Nós na UFT estamos com as nossas empresas júnior organizando e ele verifica que, ao contrário dele procurar um emprego, ele vai empreender e vai gerar emprego, ou seja, ele será um empresário que terá um plano de negócio no futuro e esse seu plano de negócio vai ser viabilizado. Agora, isso você não muda da noite para o dia, nem na cabeça dos estudantes, nem tampouco na concepção dos professores, porque muitos vêm de uma formação acadêmica, porque exige-se fazer mestrado, doutorado, e muitas vezes a prática no mundo empresarial nem sempre é constante. Mas isso tem melhorado e tem também se transformado em outras universidades e também na Federal do Tocantins. Um dos grandes gargalos identificados por todos os empresários que já passaram aqui pela Empresas S.A. é justamente a questão da falta de qualificação da mão de obra. Como que você vê esse problema hoje em dia? Esse é um problema seríssimo. Dia desses eu participei de um evento, o título do evento era o Corredor Centro-Norte e estavam discutindo a questão da ferrovia, da hidrovia, e lá eu falava o seguinte, que o Tocantins não quer ser um corredor, porque corredor, qual a ideia de corredor? É um local que as coisas passam e não fica, é um lugar de fluxo, de mobilidade. E nós temos o exemplo, por exemplo, do Maranhão, que já tem ferrovia, e a ferrovia não trouxe desenvolvimento. Se pegarmos da região de Carajás até próximo de São Luís, é uma das regiões mais pobres do Brasil. Então não adianta termos uma infraestrutura, termos ferrovia, termos hidrovia, termos pontes, termos asfalto, tudo isso é muito bom,
Mas se a gente não investir na formação do ser humano, na sua qualificação, nós seremos um corredor. E o que nós queremos é o desenvolvimento. Então, nós precisamos de fazer um esforço coletivo. E esse esforço vem desde a família. Sabe? A educação da criança depende do empenho dos pais, de acompanhar na escola, de dar responsabilidade aos seus filhos para o estudo. É a educação que você alcança, às vezes, vamos dizer assim, nas diversas situações do grupo de colegas que você tem, o tipo de ambiente que você frequenta. Então, é uma cadeia. Agora, nós podemos verificar que naqueles ambientes em que há uma densidade de conhecimento maior, você faz brotar tanto mais criatividade quanto empreendedorismo. Vou dar um exemplo, só para fechar essa parte. A Sibéria, se a gente falar assim, Sibéria, todo mundo que conhece, pelo menos assim, através de leitura a Sibéria, vai imaginar um lugar frio, um dos lugares mais frios do mundo é a Sibéria. Ninguém imagina que hoje a Sibéria é o terceiro maior PIB em tecnologia de informação do mundo. Primeiro lugar, o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Segundo lugar, a Índia. Terceiro lugar, a Rússia, na Sibéria. Por que que lá hoje um lugar extremamente menos 30 graus negativos? Ninguém conseguiria viver normalmente lá. Por quê? Porque lá eles montaram um centro que na época da Guerra Fria era um centro de espionagem, se transformou em um centro tecnológico, foi acoplado a uma grande universidade e lá as pessoas geralmente fazem mestrado, doutorado, estudam, e num ambiente tão rico como esse, é mais fácil um jovem desenvolver uma ferramenta de TI do que, digamos, num ambiente em que não há um centro tecnológico, não há uma universidade. Por isso a gente fala que devemos investir na infraestrutura do Tocantins, mas nós não iremos a lugar nenhum se não investirmos também em laboratórios, em bibliotecas, em boas escolas, nas universidades, em centros de pesquisas. O Cristóvão Buarque fala isso, né? Se a gente tivesse o tanto de campo de futebol que temos no Brasil, e por isso temos os melhores jogadores do mundo, se nós tivéssemos essa mesma quantidade de bibliotecas, universidades, centros tecnológicos, talvez nós teríamos já os maiores cientistas do mundo, como temos os maiores jogadores. Mas ainda não conseguimos, embora o Brasil esteja avançando. O sucesso também, o crescimento industrial e empresarial também depende muito das universidades, porque as universidades elas são um campo de pesquisa muito rico, não é? Todo empresário, um empresário moderno, um empresário que tem um planejamento estratégico de médio e longo prazo, ele analisa uma região pela sua logística, mas ele analisa também pela capacidade intelectual daquela região. É mais fácil atrair uma empresa para São Carlos, que tem uma estrutura tecnológica de suporte muito grande, do que às vezes atrair para Palmas, embora, volto a dizer, nós estamos caminhando a passos largos. Agora, precisamos de ter alguns elementos. Temos na nossa Constituição 0,5% da arrecadação fiscal do Tocantins deveria ser investido em ciência e tecnologia, mas não se investe esse quantitativo em ciência e tecnologia, porque parte desse recurso acaba indo para pagamento de bolsas para formar, às vezes, profissionais liberais que não estão vinculados no desenvolvimento tecnológico. Então, há um problema aí que deveria ser corrigido. Mas estamos melhorando, já temos Secretaria de Ciência e Tecnologia, precisamos da Fundação de Amparo à Pesquisa, como o Estado de São Paulo, Minas, vários estados têm, o Amazonas, Pará, o Tocantins precisa ter a sua Fundação de Amparo, que é quem vai captar recursos e incentivar a pesquisa científica e tecnológica no estado do Tocantins. Porque hoje, a UFT, por exemplo, nós já temos quase 300 doutores. É muito para um estado como o Tocantins. Só que, se não tiver a contrapartida do estado de lançar mais editais,
para fomentar dentro das prioridades do Estado o desenvolvimento das tecnologias apropriadas para as nossas condições, nós vamos perder esses doutores porque eles vão embora e procurar um centro que tenha mais incentivo na pesquisa científica. Então, é uma realidade que a gente enfrenta, eu acredito que estamos melhorando, mas temos muito por fazer. E a universidade acaba tendo esse papel fundamental no desenvolvimento regional também, né? Não só com relação às empresas, mas na sociedade em geral. A universidade, ela cumpre um papel fundamental no desenvolvimento da região. A UFT, só pelo fato dela ter um campus em Tocantinópolis, um campus em Miracema, um campus em Porto Nacional, outro em Gurupi, Araguaína, Porto Nacional e Arraias, ela já demonstra o papel dela para o desenvolvimento do Estado. Porque se ela tivesse somente em Palmas, ela teria uma política de trazer os melhores talentos jovens para a capital e concentrar o desenvolvimento em Palmas. Mas a nossa percepção é que nós precisamos de ter em Araguaína jovens talentosos, em Gurupi e assim por diante. Então só a sua estrutura multicamp já desenha um desenvolvimento descentralizado para o Estado de Tocantins. Sem falar na questão dos projetos de extensão, de pesquisa, de pós-graduação. O primeiro doutorado do Tocantins, nós temos um doutorado. Nós criamos na cidade de Araguaína, que é na parte de ciência animal, para fortalecer a produção bovino, principalmente, naquela região. Gurupi tem mestrado, Porto Nacional tem mestrado, e isso é muito bom, isso ajuda a desenvolver a região. Mas é claro, ainda na sua fase inicial, muito ainda nós teremos a contribuir para o Estado. Alain, então muito obrigado por todas essas informações e por participar aqui do Empresas S.A. Eu agradeço e parabenizo pelo trabalho e pela divulgação de um tema tão importante para o setor empresarial, como para a sociedade como um todo, o debate sobre a inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia. Obrigada. Daqui a pouco você vai descobrir o que são os 4 P's do marketing e logo mais daremos mais sugestões de negócios que você pode abrir. Até já!